Bora, né? Pessoal, bom dia. Tudo bem? Como vai? Começando mais uma atividade aqui na campus. Já diria o Faustão, né? 11h41, bicho, né? 1 minuto de atraso, mas a gente pretende ficar 1 hora aqui fazendo um debate sobre o nosso tema, que envolve cidades inteligentes, conexão de pessoas, resolução de problemas, ações de política pública para a gente interagir melhor as pessoas com as tecnologias, com o ambiente sustentável, com os desafios urbanos, com o fomento, né, Pedro? Não só com a questão de recursos, mas na conexão de tecnologias com pessoas, com empresas. E a ideia aqui é a gente não esgotar o assunto, mas talvez inspirar um pouco mais. O meu nome é Atos Ribeiro, eu sou coordenador de inovação do Sebrae aqui de Goiás, sou administrador de empresas, sou professor universitário, tenho uma experiência aí de quase 20 anos com o tema inovação, já fui gerente de incubadoras de empresas aqui em outros estados, já passei pelo Sebrae Nacional em Brasília, coordenei o projeto nacional do Sebrae de apoio a ambientes de inovação, as incubadoras de empresas, parques tecnológicos, ajudei na difusão do CERN lá, na época de 2012 a 2017, fiz algumas coisas aí durante essa jornada de inovação. Sou goianiense, nascido aqui em Goiânia, então o cheiro do pão de queijo, do piqui, me trouxeram de volta. Estava muito feliz em Brasília, mas chegou um cotoquinho lá em casa que precisava do pai próximo e eu decidi vir embora de novo para casa para poder estar próximo da minha família. No Sebrae a gente tem uma série de desafios, a gente vem fazendo muita coisa, até aproveito para fazer o jabá. Hoje, 3 horas, eu vou falar dos produtos e serviços do Sebrae para inovação lá no Palco Fábrica de Empreendedores também. A gente vai bater um papo e falar tudo que o Sebrae está fazendo, junto com parceiros também, para promover a inovação aqui no nosso estado. Bom, e aí a ideia é que a gente passe um pouco aqui para os nossos meus colegas de painel, para que falem um pouquinho de si. Vou começar com o Ideraldo, que é o nosso convidado, vem de Brasília, Pedrão. E você é o mais rico, depois o mais importante fecha. Sempre o mais importante fecha o negócio. Então você fecha aqui as apresentações e a gente parte para o debate. Bom, prazer pessoal, Ideraldo Almeida, como o Atos falou, né, a gente já estava conversando ali já das nossas experiências com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é de onde eu sou servidor de carreira do Ministério. Hoje eu estou atuando no Parque Tecnológico de Brasília, fazendo a implantação desse projeto, um projeto muito importante para a cidade, né, de criar um ecossistema de inovação na cidade. E além desse papel, eu tenho um trabalho na Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, que a gente criou essa rede em 2010, na época que já próximo ali do trabalho do Ministério, dentro com os parques, as incubadoras, a rede tinha assento representando os municípios dentro do PNI, que é o Programa Nacional de Apoio a Parques e Incubadoras. E a partir desse trabalho, e a partir do trabalho junto com a Frente Nacional de Prefeitos, a gente criou um instituto chamado IBRAXIX, que é o Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis. E dentro desse instituto a gente vem trabalhando o conceito que a gente criou, que é CHICS, Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas deixar o meu amigo Pedro aqui se apresentar, né? Mas antes disso, completar um pouco a minha trajetória acadêmica, só para vocês entenderem. Eu sou economista, tenho especialização em gestão estratégica e qualidade e mestrado em política pública e desenvolvimento, especificamente na área de parques tecnológicos, tá? Bom dia, estão ouvindo direito? Bem, meu nome é Pedro Luiz, eu estou hoje como presidente da Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis, que é uma fundação criada há 27 anos, através de algumas pessoas que conheceram um projeto chamado Tecnópolis, que era um projeto francês, isso há 27 anos, que falava sobre cidades inteligentes. E o interessante é que hoje cidade inteligente está na moda. Na época, na França, esse projeto não foi para frente, mas foi criada a fundação com o objetivo de
a fomentar projetos inovadores, fomentar incubadoras, trabalhar todo o projeto de montagem de um ecossistema de inovação no Estado. Nós chegamos a trabalhar com 14 incubadoras, financiando essas incubadoras, lançamos editais de subvenção para projetos inovadores, para startups, e eu caí nesse meio sem querer. A minha formação é uma bagunça, eu sou contador, fiz ciências contábeis, a área de atuação finanças na GV, depois especialização em educação à distância, porque ajudei a construir toda a Universidade Caixa, Universidade Corporativa, e depois um curso na USP de empreendedorismo. Mas o mais importante hoje é colocar essas 3 pessoas aqui para discutirem o que é uma cidade inteligente e como é que você conecta as pessoas. Porque a tecnologia não é fim em si própria, ela é meio para se alcançar várias pessoas que necessitam da tecnologia como meio. Agora, como a gente vai levar a tecnologia, que é uma coisa extremamente fria e sem emoção, para atender quem? Atender as pessoas. O centro das questões das cidades inteligentes e humanas é ter a pessoa como centro daquilo que vai ser utilizado em benefício do cidadão. Essa é o meu pensamento para formar esse tipo de trabalho. Não adianta eu ter uma tecnologia maravilhosa e você não ser atendido. Eu vou dar só um exemplo de raiva que eu passei há pouco. Eu fiquei 6 meses tentando resolver um problema na Receita Federal. Você entra no Fale Conosco. No Fale Conosco tinha 800 pessoas, meu contador não conseguia falar lá. Aí você mandava o documento para a Receita, ela te devolvia deferindo o projeto, mas não explicava, mas não fazia a mudança que era necessária. Até que um dia eu fui com o meu contador na Receita e depois de muita luta consegui ser atendido pela responsável da área. E ela olhou e falou, não, agora o que vocês estão fazendo está certo, foi feito da forma certa, esse documento aqui que tem que colocar, esse aqui, pronto. Aí deu certo. Muito legal você ter o home, mas eu não consigo resolver a situação se a pessoa não está me vendo e não sabe o que eu preciso. Se eu tivesse o contato com a pessoa online, num vídeo, uma videoconferência, talvez a gente resolvesse o problema. Mas fica nesse negócio, vai papel para um lado e vai papel para o outro, ninguém resolve porcaria nenhuma. Então, a tecnologia nesse meio é para isso. Eu estou há mais ou menos 18 anos, sou um dinossauro desse negócio, né, Atos? Você também não é novinho nessa praia, não, aqui. E a gente tem parcerias muito interessantes. Com o Sebrae há muito tempo, com o meu amigo Atos aqui, com toda a direção do Sebrae, com o governo do Estado, com universidades. Hoje nós somos fundação de apoio de 8 universidades, aqui, Goiás, Distrito Federal, públicas e privadas. Apoiamos todo o ecossistema e estamos aqui para discutir um pouco de como que rompe esse ciclo em que a tecnologia é fim em si própria. Não é isso que a gente quer. Eu acho que é mais que isso. A tecnologia está para servir o ser humano. Ótimo, pessoal. Então, vamos partir aqui por coincidência, antes do Pedro fazer a queixa dele aqui sobre a dicotomia da tecnologia para resolver problema ou para criar problemas, né? Vocês falaram sobre a formação acadêmica de vocês. E eu estou vendo o Robert aqui, e sei que ele está no Estado hoje, mas ele é da universidade. Há um debate, há uma crítica antiga sobre a universidade estar talvez um pouco distante dos problemas do setor produtivo. Quando a gente fica próximo da universidade, a gente percebe que esse discurso dentro da universidade não existe. É só a gente ver os resultados do CEIA e outras mostras de resultados tão efetivos que a universidade hoje tem conseguido abrir esses muros e está muito mais próxima do setor produtivo, das instituições, do governo. Então, há uma cooperação muito maior. Na visão de vocês, assim, começando com o Ideraldo, depois com o Pedro, você falou muito, Pedro, agora vamos deixar o Ideraldo falar. Ele veio lá de Brasília. Na visão de vocês, pensando nos parques tecnológicos, nos ambientes de inovação, né?
muitos deles localizados na academia. Como que a gente consegue, Deraldo, como que vocês estão vendo nos institutos, nas associações, no governo, você que está no governo federal, os desafios para a gente tornar os parques do Brasil, parques de quarta geração, abertos, né, sem muros, para que toda a comunidade, toda a sociedade possa se beneficiar e ser um ambiente literalmente conurbado, com as estruturas urbanas, com hospitais, escolas, enfim. Bom, vou falar do exemplo do que a gente está fazendo em Brasília, do Biotic, né? E foi pensando nisso que a gente modelou toda a parte urbanística do parque para criar o que a gente chamou da cidade viva da inovação. Então a gente trouxe para dentro de um parque tecnológico o conceito de cidade inteligente. O conceito de cidade inteligente, você vai fazer as coisas andando a pé, mobilidade elétrica, próximo, você tem que ter tudo próximo a você, entendeu? Então, o conceito, nesse conceito a gente trouxe uma visão de work and live and play. As pessoas vão trabalhar, vão morar e vão se divertir nesse mesmo ambiente. Então, você tem academia estruturada dentro desse espaço, você tem as empresas também junto, desenvolvendo tecnologias, e você tem as pessoas, que é o fundamental. A gente sempre que falava de parque tecnológico, o parque tecnológico ele não é feito de máquinas e de tecnologia, ele é feito de pessoas, né? E como o Pedro bem falou aqui, a questão das cidades, né? Cidade inteligente. O humano tem que ser o centro desse processo do desenvolvimento da cidade inteligente, que é o que a gente vem trabalhando dentro da rede brasileira de cidades inteligentes, né? O que a gente identificou, né? O que acontece quando você coloca a tecnologia como a prioridade? Os municípios, eles começam a trabalhar em silos. Cada secretaria vai lá, compra a sua tecnologia, bota a tecnologia para operar, e essas tecnologias não estão integradas. Então, você não tem integração, você não tem a sociedade participando desse processo de decisão, e aí você acaba não criando essa atmosfera de participação, né? Ou seja, quando a gente quer que a academia participe, quando você quer que as pessoas participem do processo, você tem que criar um programa, que eu diria assim, um programa participativo de cidade inteligente, que é o que a gente vem construindo no Brasil hoje, a partir da rede. A gente já tem um piloto sendo implantado no Espírito Santo, a gente está fazendo isso em Cachoeiro de Itapemirim, que é justamente isso. A gente monta um comitê onde a academia participa, onde o setor produtivo participa, onde a prefeitura participa, e você tem as representações da sociedade participando dessa construção do que a gente chamou de um plano diretor de CHICS, que é um plano diretor de cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. E isso está muito linkado com essa questão do parque tecnológico. Porque os parques tecnológicos, o que eles são? Eles são uma ferramenta, são um espaço, um locus para você trabalhar essas soluções tecnológicas que podem ser aplicadas na cidade. Então a gente diz que hoje o Biotic lá em Brasília, o que a gente está construindo é para ser a principal vitrine de soluções tecnológicas para as cidades que a gente pode ter hoje no país. Bacana, Ideraldo. Pedro, e o Ideraldo falou muito aqui de cidades vivas, né, ambientes vivos. Você que é um cara de mercado, estrategista de mercado, trabalha com avaliação de viabilidade de negócios, né? Qual o desafio para a gente pegar esses processos que são construídos nessas vitrines e colocar isso para o conhecimento do grande público, né? Eu vejo que em vários aspectos, muito do que a gente faz fica um pouco distante, digamos, do cidadão comum. Como que a gente eleva o discurso de cidades inteligentes para além de câmeras de monitoramento de segurança? Bem, o que eu penso nesse sentido é que nós temos que trabalhar projetos e desenvolver, como o Ideraldo está fazendo, uma questão de como levar esse conhecimento, essa solução para a comunidade. Então, o que nós temos hoje? Nós temos que ter cidades menos burras e cidadãos mais inteligentes. Porque o que um Estado ou a Prefeitura tem necessidade, ou como se vai captar uma solução disso? Hoje, todo mundo tem uma porcaria dessa aqui, ó. Então, os dados que estão aqui,
o sistema sabe que hora que você levanta, que hora que você vai trabalhar, que hora que você volta para casa, se você está no hospital, se você tem escola, sabe tudo, está tudo aqui dentro. Mas são dados seus. E aí nós temos um problema de como captar esses dados e utilizar esses dados para o bem. Porque nós temos uma LGPD que trava isso, né? Então, como é que nós fazemos isso? Nós temos que ter sistemas, atividades simples, que o cidadão mais simples, mais comum, consegue acessar. Elevar esse conhecimento e aproveitar. Muitas vezes, eu sempre falo isso com questões da academia e com o mercado. A academia fala chinês, arcaico, e o mercado fala grego. Eles não se entendem, eles não conversam. E aí um fica com medo do outro. E nós temos que romper isso. A universidade tem grandes coisas para ofertar, que pode solucionar problemas, e o mercado, as cidades, o cidadão, tem muito a usufruir. É uma quebra de paradigma trabalhar junto. Não no que diverge, mas no que converge. E dentro desse processo, Nova York está fazendo grandes coisas para acessar conhecimento, acessar metrô, acessar informações e com a questão de proteção de dados. Porque nós temos a LGPD e nós temos um livro, O Grande Irmão, né, de Orson Welles, que ele controlava a vida de todo mundo. E não pode ser usado todos esses dados para patrulha politicamente ou ideologicamente. Tem que servir a sociedade. É esse o meu ponto de vista. Agora, romper o medo do Estado, do município, de ter transparência, acho que talvez isso seja um problema, de dar totalmente transparência a todo o processo. Como é que eu consigo informar um cidadão que ele tem um direito e ele pode usar, se ele não consegue acessar aquilo através do smartphone? São questões que a gente tem que levantar. É isso que eu acredito. Isso passa por um processo de digitalização dos próprios serviços, né? A gente vê que Goiás tem feito um esforço bem grande nesse aspecto e nesses últimos anos avançou muito e me parece que ficou em segundo lugar como um dos estados que mais provê serviços digitais para o cidadão. Nesse ambiente, a gente falou um pouco de tecnologia aqui, eu quero passar pelas diversas vertentes, Ideraldo, e depois a gente fazer um debate geral. Sobre o viés da sustentabilidade, né? Então a gente falou aqui sobre isso. A gente percebe que alguns termos vêm e vão, né? Hoje se fala muito em ESG, né? Então a parte de governança, sustentabilidade e a parte econômica, que completam, na verdade, aquele tripé, o famoso tripé, né? Do cultural, social e economicamente viável. As cidades, né? E eu vejo também, Deraldo, que a gente vai muito para fora do país para buscar referências para o nosso país, para trazer modelos. Eu acho isso importante, inspirador, mas em muitos aspectos eu percebo que a não aplicabilidade se dá nas barreiras culturais, né? Como que vocês têm debatido lá esse aspecto cultural, né, de cidades, de estruturas urbanas complexas, como a gente tem no Brasil, favelizadas, né, com diferentes dificuldades de acesso a serviços básicos mesmo, de saneamento básico, enfim. Qual é o desafio para a gente avançar nessa completude, né, para que a cidade ela seja sustentável para todos? Bom, o que eu diria, né? A gente tem dois tipos de família, né, digamos assim. É um exemplo que já usaram por aí, e que eu gostei muito porque fica muito claro a diferença. Você tem as famílias Jetsons, que é quem tem celular, smartphone de última geração, tem conectividade, vai ter internet 5G, vai ter soluções tecnológicas em casa e consegue ser atendida nessas soluções que vão chegando em plataformas digitais. E você tem a família Flintstone, que ela não tem conexão nenhuma. Ela está, como você falou, nas favelas. As pessoas precisam do que a gente chama de literacia digital, ou seja, ela precisa conhecer a tecnologia para poder se apropriar e utilizar. Então, o Estado precisa chegar nesses lugares com esse trabalho. Primeiro, a trazer essas pessoas
para ter a possibilidade de usar a tecnologia. Então, a grande dificuldade hoje, o grande problema que eu vejo é isso, ou seja, como que você vai levar conectividade, e aí tem um trabalho também nessa linha, a gente tem conversado com alguns parceiros, inclusive tem um parceiro aqui, o Luiz, que faz um trabalho belíssimo de conectividade no Brasil, a Infovia Digital, tem hoje 110 mil quilômetros de fibra ótica passando pelo país, conectando inclusive aldeias indígenas. Então, assim, tem um trabalho, você não vai levar a tecnologia para onde você sabe que, por exemplo, os aplicativos, as soluções que estão aí, para você usar um Uber, por exemplo, você precisa ter georreferenciamento, você precisa ter conectividade no mínimo 4G. Se você está falando de um município que não tem nem conexão de internet de qualidade, como é que essas plataformas, essas soluções tecnológicas vão chegar nessas cidades? Então, tem todo um trabalho a ser feito de conectar os municípios, de levar primeiro essa conexão física, né? Que a gente fala que a cidade ela é feita em camadas. E a primeira camada que a gente tem colocado é o subsolo, que você precisa colocar infraestrutura tecnológica com sensoriamento e chegar com as tecnologias para aí sim você começar a implantar as outras soluções tecnológicas, digamos, do espaço e também do gerenciamento dos dados, das informações das pessoas. Então, tem muito a ser feito ainda pelo governo. O governo vem trabalhando na expansão de toda essa rede, né? Tem uma política específica para isso. Com o leilão do 5G, inclusive, as operadoras ficaram com a obrigação de levar tecnologia, levar conectividade para cada vez mais municípios, e à medida que essa conectividade vai chegando, é que essas soluções tecnológicas vão indo. Mas junto com elas, vem o problema justamente esse as famílias Jetsons é que vão se apropriar dessas tecnologias, e as Flintstones precisam do apoio do Estado, precisam de uma atuação cada vez mais dinâmica do Estado, atendendo e levando escola, levando capacitação, levando programas que possam colocar a meninada para trabalhar e para poder participar dessa construção. E um dos aspectos que a gente tem feito no nosso trabalho dentro da rede é esse pensamento de que a cidade inteligente ela é construída com as pessoas da cidade. Você precisa pegar essa meninada que está lá disposta a aprender e a desenvolver soluções, integrá-las dentro desse processo do desenvolvimento das soluções da própria cidade. Então, essa construção ela precisa ser feita localmente, né? Não adianta você chegar com tecnologias de fora, porque você vai gerar desemprego, você vai gerar cada vez mais uma massa de excluídos desse processo. Bem, dentro dessa fala do Ideraldo, tem um dado interessante. Se nós pegarmos Nova York, pegarmos Estados Unidos, 20% das pessoas de Nova York não têm internet. Negócio impensável. Outra coisa, hoje, 50% das pessoas moram em cidades. Em 2050, 75% das pessoas vão morar em cidades. E todas essas cidades representam 2% do planeta. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um adensamento de gente em pequenos lugares. Pequenos lugares, quando eu falo assim, Nova York é pequeno, é grande pra caramba e vai ficar muito maior. Aí vem a chamada do Ideraldo que falou, olha, as pessoas vão morar aqui, vão divertir aqui, vão ter acesso às coisas, todo dentro da área que elas estão. Isso é planejamento. Isso é planejamento. Mas como eu faço esse planejamento? Usando as informações, os dados que estão disponíveis na rede, para buscar essa informação e saber que naquele horário de trânsito, olha, eu tenho que ter uma linha verde aqui para fluir trânsito mais fácil. Ou eu vou informar hoje, como a gente pega o Google Maps ou qualquer outro aplicativo, que ele vai te dar o melhor caminho. Isso facilita a vida do cidadão. Brasília, onde o Ideraldo está, há pouco tempo você podia andar, né? Não tinha trânsito, né, Ideraldo? Não tinha trânsito. Eu morei lá há 11 anos, não tinha trânsito, era tranquilo. Uma cidade com pistas de 4 pistas, 5 pistas de cada lado. Hoje está congestionado. Esses dias eu me peguei chegando em Brasília
8 horas da noite, eu falei, não vai, vou chegar tranquilo, porque chegando em Brasília não tem ninguém. Depois de Samambaia até a Grande do Torto ali, eu peguei 1 hora de congestionamento. 8 horas da noite, velho. E aí, depois para baixo foi mais tranquilo. Se eu vou sair de Brasília, eu tenho que sair até 4h30. Senão eu vou demorar 2 horas. Aí eu prefiro ir para casa da minha irmã, jantar, ficar lá e sair 9 horas da noite. Essas informações é que a gente tem que levar. Como o Ideraldo falou aqui, a questão das escolas, das crianças. Tá, a gente tem que trabalhar as crianças, as escolas. Às vezes eles sabem mais do que a gente a mexer nisso aqui, mas nós temos que trabalhar os professores com literacia digital. O cara tem que saber explicar para aquela criança ou para aquele professor, olha, se você tirar uma foto sua, você não pode mandar para qualquer um. A criança tira uma foto de uma criança nua e manda para outra criança, a criança manda para alguém, isso de repente está na mão de um pedófilo. Então é todo um cuidado que precisa ser ensinado nas escolas aos professores, para que eles possam entender essa nova geração que tem o domínio digital e explicar como é que isso vai melhorar a vida, como é que isso vai chegar a um ponto em que a gente vai ter cuidado. Essa é a informação que a tecnologia tem que trazer. E não tem jeito de fugir, é igual o chat, GPT, não tem como fugir do IA. Né? Cada lojista hoje que você vai numa grande loja tem um atendente virtual para passar raiva. Mas é a solução que está tendo aí. Não tem. A gente tem que trabalhar isso para melhorar, não para falar, para criticar demais, mas saber o seguinte: como é que, tendo essa tecnologia, eu humanizo isso para o cidadão comum usar? Esse eu acho que é a pegada. Beleza. A gente está o tempo todo aqui falando de desafio de cidade e falando de gente. Tecnologia, falando de gente. Fala de aspectos culturais, óbvio, envolve gente. Então, tudo envolve gente, né? Todos os ambientes envolvem gente. Eu queria que vocês discutissem um pouco agora essa perspectiva do humano mesmo no centro do negócio, né? Então, essas cidades daqui a 2050 super urbanizadas, há dados do Pentágono que falam que esses bolsões de pobreza que vão ser gerados pelas desigualdades, de dificuldade de acesso à tecnologia e consequente exclusão do mercado de trabalho, falta de rastreabilidade de moedas, né, como avanço de criptos, vão ser espaços para florescimento de ambientes propícios a terrorismo, coisas do gênero, né? Como que vocês veem, por outro lado, o copo meio cheio, a tecnologia, a liberdade econômica trabalhando em favor disso e não em desfavor? Bom, que eu vejo que prosperidade vem da riqueza, né? E a riqueza, ela é construída, e se você olhar os países ricos, de produtividade. A tecnologia, ela vem para aumentar a produtividade. A IA, né? Tem muita gente com medo. Não vem para causar desemprego, não? Ela vai causar uma mudança da forma como as pessoas... mas a gente tem que trabalhar a questão da distribuição da renda, né? Do resultado disso. Eu te explicar, a provocação é válida porque a gente precisa insistir nisso, né? Que o mundo, pessoal, tem ondas de inovação, né? Então sempre a gente tem tecnologias substituindo, melhorando, e a gente precisa saber utilizar em favor das pessoas, entender que isso vem para gerar produtividade. Vai gerar substituição, mas vão gerar novas atividades de trabalho, não é isso? Então... Exatamente isso, ou seja, você vai ter o que a gente chama de abundância, né? A gente caminha para um mundo em que você vai ter cada vez mais uma produção, né? E o ser humano, de fato, ele tende a ser substituído em várias atividades que são rotineiras, só que ainda continua a atividade criativa, né? E aí esse é um dos aspectos que a gente coloca no CHICS, né? Nas cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. A criatividade não vai ser substituída pela máquina. Por mais que pensem que a IA possa substituir a parte de criação, e também a questão o grande aspecto que eu acho assim, que vai desenvolver hoje é o turismo. Tá? As pessoas vão ter mais tempo para se ocuparem do lazer. Essa é a tendência.
com essa aplicação das soluções tecnológicas. Cada vez mais você vai ter mais tempo para outros momentos de vida, né? Digamos assim. Eu vi que tem alguns lugares que vão testar a semana de trabalho de 4 dias no Brasil. E aí, Pedrão, vai rolar na fundação lá, ó, semana de 4 dias? Eu não vejo por que não. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe muito legal, muito tranquila. E a pessoa, quando entra na fundação, é feita uma seleção, fez a seleção, bacana, vai trabalhar, aí vem uma reunião comigo, ou com qualquer outro presidente que esteja lá. Então, por exemplo, você trabalha para mim, aí você fala assim: Pedro, eu preciso levar meu filho no médico. Beleza, Atos, pode ir. O Atos não precisa trazer um atestado médico para mim, porque eu conversei com ele. Nós damos liberdade aqui dentro, mas se você for pego mentindo, você está fora, porque a confiança em qualquer lugar é tudo. Então nós temos uma equipe bem bacana, muito legal, trabalha fortemente, mas eu creio que a tecnologia vai trazer isso. Na pandemia nós trabalhamos remotamente, né? E com sucesso. Agora, a pegada do Ideraldo também, dessa questão da IA, eu já vi algumas pessoas que nós vamos ter uma Bolsa Família Mundial. Então, as máquinas vão trabalhar, vão gerar essa riqueza que vai ser transportada para o cidadão. E aí você vai ter um melhor aproveitamento do recurso para a escola, para não deixar essa pessoa que está excluída continuar na pobreza, continuar na PG da pobreza, na progressão geométrica da pobreza. Você tem que dar um corte nisso e começar a tratar essa pessoa para ela ser um cidadão igual aos outros. Não tem um cidadão de primeira, segunda ou terceira classe. É um cidadão que tem que ter os seus direitos respeitados, tem que ter acesso à educação de qualidade, à segurança, à boa mobilidade. Porque o que a cidade hoje tem problema? Brasília antes tinha pouco carro. Brasília era uma cidade segura pra caramba. Mobilidade fácil. Brasília hoje tem carro pra caramba, qualquer cidade grande tem. Segurança difícil e mobilidade difícil. Então, o conhecimento que todas aquelas câmeras, aquelas coisas te dão, mas você tem que saber como utilizar essa informação para virar um dado e para virar uma informação que você vai utilizar para melhorar essa questão do problema. Mobilidade, segurança, escola, tudo tem que ser feito em cima disso. É isso que vai rolar, né? E antes você trabalhava segunda a segunda. Hoje você já trabalha de segunda a sábado, em alguns lugares, outros segunda a sexta, e a tendência é diminuir. Mas tem que ter a palavra principal: entrega. Você tem que entregar em 4 dias aquilo que você faria em 5. A gente está falando de deslocamentos complexos, né? E nós avançamos muito, né? Acho que a pandemia, ela trouxe um aspecto para o ambiente de trabalho, que foi o avanço das plataformas para que você pudesse fazer com efetividade o teletrabalho, né? Na visão de vocês, por que a gente se adaptou por uma necessidade e isso não avançou tanto como se falava naquele ambiente onde todos estávamos presos? De certa forma, isso resolveria muito do trânsito, né? Porque você não precisaria se deslocar para o trabalho, porque você já estaria em casa e conseguiria desenvolver. Por que vocês acham que culturalmente não pegou tanto no Brasil esse ambiente? Porque aí eu estou falando de uso da tecnologia, impacto nas cidades, por isso que eu trago assim. Acho que a gente não estava talvez preparado para esse momento. Culturalmente, né, o brasileiro é mais caloroso, ele gosta da proximidade, ele gosta de encontrar, né? A gente tem isso na nossa cultura, digamos assim. Mas eu não diria que não pegou. Por exemplo, o governo federal, a Secretaria de Gestão da Inovação, a equipe dela todinha trabalha hoje remotamente. Então, e ela é responsável por implantar o trabalho remoto no serviço público federal como um todo. E vem fazendo esse trabalho, entendeu? Criando espaços 360, espaços de co-work para as equipes. E é isso que o Pedro falou, você tem que fazer o trabalho
de 5 dias em 3, em 2, e isso vai ampliando, que é o ganho de produtividade que eu mencionei. Por quê? Porque hoje você tem tecnologias sendo aplicadas nesse processo. Um exemplo de aplicação de IA, por exemplo, que já é conhecido, não sei se todos conhecem, mas o Supremo Tribunal Federal implantou um sistema de inteligência para distribuição de processos. Isso ele fez um projeto chamado Projeto Victor. Com o uso de inteligência artificial, a área que fazia a distribuição de processos, ela levava sem o uso da inteligência, ela levava 70 minutos para poder ler, identificar e distribuir um processo. Com o uso de inteligência artificial, isso passou a ser feito em 12 segundos. E a acurácia da inteligência artificial é de 95%, superior à que era feita pela equipe humana que estava ali analisando o processo. Uma área que tinha 100 pessoas trabalhando, que precisava de uma expansão para 200, simplesmente zerou, não precisou de mais ninguém. Não precisou expandir, e essas outras 100 pessoas foram alocadas em outras áreas. Então, essa aplicação de inteligência artificial, nós estamos fazendo agora com parceria lá do Biotic, com a Fundação de Amparo à Pesquisa do DF, para a Justiça Federal. E temos também um projeto com a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Então, assim, a inteligência artificial está chegando, a ferramenta vai chegar, as pessoas vão ser redistribuídas, de fato, em relação ao trabalho, entendeu? Isso vai mudar a forma de interação das pessoas com o serviço. Hoje, a parte de ouvidoria do governo do Distrito Federal tem aplicação de inteligência artificial, que faz a separação das demandas e a alocação. Então, assim, muitos casos de uso de inteligência artificial para a parte de gestão pública vão cada vez mais chegar e o cidadão vai ver os resultados disso, a melhoria do serviço público, né? E quando a gente fala de cidade inteligente, o que a gente quer? Melhoria da qualidade de vida das pessoas. É para isso que toda essa tecnologia está sendo aplicada, vai ser aplicada em governo, vai ser aplicada pelas empresas, e a gente espera que isso mude a forma como a gente vive, mas sem perder o calor humano, né? Ou seja, o brasileiro ainda gosta de festa, gosta de estar próximo, e cada vez mais vão surgir, com certeza, tecnologias para a gente juntar pessoas. Isso é uma verdade. E nessa questão, Atos, eu tenho uma sobrinha que está morando em Varsóvia. Ela passou numa seleção mundial da Procter & Gamble e foi para Varsóvia. Ela trabalha, a semana é 5 dias, mas ela trabalha 3 dias no escritório e 2 remoto. Isso já é implantado lá, já é normal. A questão de aprender a trabalhar com isso é uma questão de time, de tempo. Às vezes a gente que é jovem há mais tempo tem uma certa dificuldade, até pelos laços, por estar conversando e resolvendo, que é super importante. Eu assumo que eu sou jovem há mais tempo. E você tem que levar isso de uma perspectiva, e quando se tem medo da tecnologia, antigamente você ia fazer uma ligação para outro estado, um DDD, você tinha que ligar no número para a telefonista fazer a ligação, aí a telefonista passava isso para sua casa, você atendia. Para você ter um telefone fixo em casa era um horror. Hoje, com isso aqui, tem mais celulares, aparelhos, do que pessoas no país. Então, da mesma forma que a tecnologia tira alguns pontos de trabalho, ela cria outros. E cria até outras atividades e outros meios de negócio de pessoas que não gostam de tecnologia, que não curtem tecnologia, não querem usar. Então, existe no espaço, existem gente para todos os gostos e todas as coisas. Agora, nós temos que saber como é que eu levo essa tecnologia, essa informação que facilite a vida do ser humano, né? Então nós temos, por exemplo, a tecnologia facilitando operações até complexas à distância. Nós temos consultas à distância, nós temos psicólogos hoje que trabalham online. Isso foi o que a pandemia trouxe e não se podia atender online, e teve
A pessoa não podia sair de casa, ela precisava do médico. Consulta online. Então, todas essas informações estão sendo colocadas a cada dia, a cada momento na nossa vida cotidiana. A gente tem que poder utilizar essa tecnologia para o bem do cidadão. Vou contar uma novidade para vocês. Acabei de ser eleito prefeito de Goiânia, tá certo? E eu fiquei sabendo, Pedro, que você tem um fundo lá na fundação para apoiar projetos de cidades inteligentes. E eu fiquei sabendo que você me apresentou o Ideraldo, nós somos amigos há muito tempo, que o governo federal também tem um fundo para apoiar projetos de cidades inteligentes. E eu quero fazer um bom projeto para Goiânia. Na sua visão, Ideraldo, sobre a perspectiva da inovação e criatividade, e para a Fundação Pedrão, ESG e sustentabilidade, como que seria um bom projeto para inovação e criatividade para o município complexo como Goiânia, na sua visão, para a área de cidades inteligentes e para você na parte de sustentabilidade, Pedro? Bom, aí eu vou vender o meu peixe da rede, né? Ou seja, que é o que a gente vem fazendo. Essa construção do projeto, do plano diretor de CICS, que é o trabalho que a gente faz, a gente tem uma equipe extremamente qualificada, da nossa equipe e tal, o pessoal que desenvolveu o plano diretor de Campinas, que é uma das referências hoje no país, do desenvolvimento desse plano diretor de CICS. O que a gente vem trabalhando é aquilo que eu falei no início, da questão de você criar um plano diretor participativo. Você precisa ter a participação da sociedade na construção desse plano, né? E o que a gente faz, né? Ou seja, além de construir um conselho, tem toda uma legislação que precisa ser aprovada para você poder trabalhar essas condições do plano que a gente vem desenvolvendo. Então, ou seja, primeiro, o prefeito precisa querer, precisa estar como vontade dele fazer aquilo mesmo, né? Ele vai ter que aprovar na Câmara Legislativa uma legislação que permita ele fazer a implantação dessas estruturas que eu estou mencionando. Um conselho que vai trazer as demandas da população sobre cidades inteligentes, sobre essas soluções tecnológicas, sobre a aplicação das soluções tecnológicas, sobre quais soluções de fato vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e não tirar os empregos, porque as pessoas vão poder escolher, ou seja, eu quero isso e não aquilo, né? E você tem um processo de você transformar isso numa política de Estado, que é o que a gente chama de UGM, Unidade Gestora Municipal. Essa unidade, com servidores de carreira das secretarias municipais, é quem faz a gestão desse plano e a implementação dele, para que ele seja uma política pública de Estado e não de governo, né? E o que a gente trabalhou com esse projeto, a gente levou esse projeto para a FINEP. A gente vai estar lançando, inclusive, um programa junto com a FINEP, tá? A gente já fechou a parceria com o CONIF, que é o Conselho dos Reitores dos Institutos Federais. A gente vai lançar um projeto piloto para implantar em cidades onde o Instituto Federal está presente, porque a gente precisa do apoio do braço do Instituto Federal, das equipes qualificadas dos institutos, para fazer a implantação disso. Nós fizemos a parceria com as fundações de amparo à pesquisa, com o CONFAP. E o CONFAP é que vai selecionar quais os municípios onde a gente vai estar fazendo esse apoio. A FINEP vai colocar 2/3 dos recursos e o CONFAP vai estar, as fundações de amparo, 1/3 em cada estado onde a gente vai implantar esse piloto. A gente tem uma parceria com a UNB para fazer todo o acompanhamento da execução desse projeto piloto para a construção de uma política pública para ser implementada em todo o Brasil. Então, esse é o desenho, tá? Isso já foi conversado com a FINEP, isso já foi conversado com esses entes que eu mencionei, e mais recentemente a gente conversou com o SEBRAE. Estivemos lá conversando com a área de políticas públicas do SEBRAE. A ideia é que o SEBRAE integre esse projeto para que a gente possa construir dentro dos municípios o ecossistema de inovação, trazer as startups, as empresas, quem quer, trazer os empreendedores para participar desse processo de construção do projeto do município. E aí sim, de fato, a cidade inteligente, porque a inteligência nasce na cidade. Ela não compra inteligência, ela não compra tecnologia, ela constrói a tecnologia a partir das pessoas e dos seus empreendedores. Muito interessante, né? Porque
Eu concordo muito com o que o Deraldo falou, assim, embora todos goianos, a gente pensa que Goiás é uma coisa mais virtual, né? Então, eu sou goiano, mas você vai falar, goiano de onde? Não, eu sou de Goiânia. O Pedro vai falar, sou de Anápolis. São próximos, mas são coisas diferentes, né? São ambientes culturais, talvez, de rito, né? Do dia a dia, muito diferentes uns dos outros. E aí, Pedrão? Eu cheguei lá na Funtec, protocolei o projeto que era aprovar. A Funtec vai fazer a gestão do projeto de uma forma ágil, né? Nós não temos algumas amarras que uma fundação tradicional nascida da academia tem. Ela tem uma burocracia diferente e a gente consegue entregar algumas coisas com mais agilidade. Tudo dentro da legalidade, tudo dentro do que é certo. Então a fundação consegue fazer isso. E isso vai adiantar o trabalho do Ideraldo que está fazendo o projeto, vai adiantar o trabalho de você como prefeito, que vai ter o resultado, né? Então, todo projeto ele tem que ter um resultado, tem que ter entrega. Então, a Fundação tem essa capacidade de fazer uma gestão de projetos para atender a demanda tanto do setor público quanto do setor privado. A gente atende muito hoje projetos captados junto ao setor público, né? E a gente vê a entrega do projeto, o resultado. Por exemplo, nós fizemos um projeto com o IFE Goiás, que ele consegue mapear em tempo real o que está acontecendo numa área. Foi desmatada, se não foi, a pesquisa em tempo real, né, com inteligência artificial instalada. Então, é isso, a gente tem que... ninguém faz nada sozinho, você tem que ter boas pessoas trabalhando em conjunto, e equipe é tudo, né? Na área de pitch, essas coisas que a gente participa, Geraldo participa. Às vezes só tem um projeto bom, fantástico, com equipe ruim. O projeto vai naufragar. E às vezes você tem uma equipe boa pra caramba com um projeto ruim. A equipe vai resolver o problema, vai pilotar o problema e vai dar a solução. É a diferença. É gente competente, com talento para executar. E ninguém faz nada sozinho. É inviável. Então, quando você consegue fazer uma junção do conhecimento da academia, do conhecimento do setor público, do conhecimento do setor privado em prol da sociedade, aí sim você tem a diferença, você tem um resultado que beneficia a todo mundo. Nós estamos indo para os nossos últimos 10 minutos. Eu queria... últimos 10 minutos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que as pessoas se conectam com vocês. Fala um pouco mais sobre a Fundação, Pedro. Quais são as teses de investimento em startups da Fundação? Como que a Funtec apoia os ambientes de inovação, as universidades? E como que as pessoas se conectam com você, com a Funtec? Bem, a Fundação solta editais de fomento, normalmente de 2 em 2 anos, né, em que apoia as incubadoras e apoia os projetos inovadores selecionados por profissionais contratados ad hoc. Nenhum diretor, nenhum funcionário da Fundação vê o projeto. Quem vê são consultores ad hoc. E nesse sentido, quando nós aportamos recursos num projeto, ele tem que estar linkado com uma incubadora para poder ter a mentoria, ter apoio lá dentro. E eu não coloco dinheiro na mão daquele projeto. Ele executa, ele solicita para a incubadora uma consultoria ou um trabalho que ele precisa, é executado e após isso eles encaminham a nota fiscal e a Fundação faz o pagamento dentro de um plano de trabalho que está previsto para o projeto, né? O meu contato eu não trouxe aqui, mas vocês podem entrar em contato com a Funtec no www.funtec.org.br. É fácil e nós estamos localizados ali na rua 94, número 34 do setor sul, aqui em Goiânia. Pode deixar currículo lá, Pedrão, essas coisas não? Bom, para entrar em contato com a rede, né? Pode ser pelo Instagram, Rede Chix,
que é Chiques de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, CHICS, tá? Isso vocês vão encontrar no nosso Instagram. E tem a página do Instituto, que é o mantenedor da rede, que é o IbraChics, que é www.ibrachics.org.br, né? Bom, o que é essa rede, tá? Quem quiser fazer parte da rede, é só se apresentar, preencher lá o formulário e falar, eu quero fazer parte da rede. Na rede, a gente tem hoje 500 associados, tá? Não tem custo nenhum para se associar, fazer parte da rede. Nós temos pesquisadores, mestres, doutores das universidades participando dessa rede, principalmente aqueles que estão trabalhando com a temática de cidades inteligentes e humanas, né? Nós temos pesquisadores da Federal Fluminense, da UNB, da USP, da Federal do Rio Grande do Sul, da UFPE. Nós temos uma rede no Brasil inteiro de pessoas que participam desse movimento. O que é a rede? É esse movimento que tem esse conceito que eu falei para vocês, de que o ser humano tem que estar no centro do desenvolvimento da tecnologia para as cidades. Quando você pensar em trazer solução tecnológica para o município, você tem que primeiro conversar com as pessoas desse município para saber se aquela solução tecnológica é do interesse deles. Então, é dentro dessa filosofia que a gente vem trabalhando, que é quem quiser fazer parte da rede, se credencia por meio do formulário, apresenta, a gente faz aceitação, chama para os nossos eventos. A gente vai fazer um fórum em parceria com o Sebrae no segundo semestre em Brasília, tá? Nos dias 5 e 6 de outubro, lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A gente vai ter um fórum sobre cidades inteligentes que a gente está montando e quem fizer parte da rede vai estar convidado a participar, a ver os painéis, a contribuir, a ajudar a construir toda essa política pública de cidades inteligentes, que é o que a gente vem trabalhando. Além disso, a rede ela faz parte do Conselho de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. A gente tem um assento junto ao governo para trabalhar esse tema. Então, a gente tem ouvido os nossos parceiros, os nossos membros, né, associados da rede, para levar as demandas para o governo federal no aspecto da política pública de cidades inteligentes. É isso, pessoal. Por fim, antes de agradecer vocês, se tem alguma oportunidade aberta hoje na Fundação, se dão, no aspecto de ter algum edital aberto, Pedro, para projeto, de alguma universidade que vocês estão fomentando o apoio, e como que vocês podem contribuir, talvez, na sua visão, o papel da Funtech nesse ecossistema de inovação. Bem, esse ano nós ainda temos editais, projetos que foram do edital passado. Então, esse ano a gente não deve soltar edital, deve soltar para o ano que vem. E nós continuamos com o apoio às incubadoras, né, a projetos pontuais ou eventos pontuais, que é a missão da Fundação. Hoje a Fundação, como ela está num processo de crescimento, infelizmente tudo é dinheiro, a gente está num processo de colocar recurso mais no caixa novamente, para poder aportar na sociedade. Nós colocamos nos últimos 5 anos quase 3.800.000 reais em subvenção. Então a gente está dando um passo agora, uma paradinha, captando recursos, trabalhando. A captação é trabalho. E com esses recursos a gente vai poder ofertar novamente para o mercado os projetos inovadores, os apoios, as viagens, o conhecimento que é necessário para o setor, para o ecossistema poder estar trabalhando com inovação. Bom, falando do projeto que eu mencionei aqui, da política pública que a gente está construindo com a FINEP, em breve deve sair o edital, tá? Então ainda está em construção e assim que tiver a gente vai estar divulgando na rede, divulgando para os municípios que quiserem participar desse projeto. Vai ser um projeto piloto, então vão ser só 10 municípios no Brasil que vão estar participando. Então, quem tiver mais atento e mais esperto nesse processo vai ter a chance de qualificar o seu município dentro desse programa piloto, né? Digamos assim. Além disso, fica o convite para conhecer o Biotic, o Parque Tecnológico de Brasília. Eu tenho o prazer de recebê-los lá. Tá? A gente montou um ecossistema lá, a gente tem um prédio de 10.000 metros quadrados, onde a gente tem
fundação de apoio, onde a gente tem centros de inovação, tem o maior Sebrae Lab do país, tá? É um cowork público. Toda última terça-feira do mês rola um happy hour muito bacana para encontro do ecossistema, para fazer negócios. Então, já fica o convite para irem a Brasília, conhecer o Biotic, conhecer o trabalho que a gente vem fazendo de implantação desse conceito de cidade inteligente para o Parque Tecnológico, inclusive. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então acho que... Tem? Eu tenho uma pergunta para o Pedro. No caso, você falou sobre 2 anos na startup, do programa, né? Então, você faz uma parceria com as incubadoras para a startup ser incubada por ela e a Funtech entra com recurso dentro da incubadora para apoiar o projeto, certo? É mais ou menos assim. Você tem as incubadoras, que a Fundação apoia, né? Então, quando nós soltamos o edital, se você tem um projeto inovador, você vai na incubadora mais perto de você e fala, olha, eu quero participar do edital da Fundação e eu gostaria que vocês me dessem um documento falando, olha, eu vou ser incubado aqui. A partir do momento que você tem essa documentação junto à incubadora e quando abre o edital, você encaminha tudo isso para o projeto, para a Fundação, e aí uma equipe de consultores ad hoc vai analisar o seu projeto. E aí nós vamos saber se a sua ideia é boa ou não. Se passar dentro do crivo, há um apoio, né, financeiro. E se não, aí não tem o apoio. Entendi. E aí, esse apoio, ele funciona, por exemplo, dentro desses 2 anos, tipo assim, eu tenho 2 anos de apoio da Funtech, ou não, ele é pontual, acontece... Não, é dentro do projeto. Então, se o seu projeto, a gente solta o edital, você precisa de 50 mil reais, então você vai ter 50 mil reais por esse período, entendeu? Para desenvolver o trabalho da startup. O que está acontecendo, e nós estamos vendo como melhorar, é porque a Fundação não tem nos seus quadros, não tem na sua estrutura, alguém que faça o acompanhamento do desenvolvimento da startup. E nós já investimos em algumas e foi negativo. Então, hoje a gente está pensando em como aportar esse recurso e ter um acompanhamento. Porque quando a gente aporta recurso da startup, a gente faz um mútuo conversível. Então, a Fundação tem 5%. É um contrato totalmente de risco. Se der certo, eu tenho 5%. Se não der, eu perdi tudo. E nós já perdemos muito dinheiro. Então a gente deu uma segurada nessa brincadeira para ver como é que a coisa vai andar. Porque todo mundo tinha muito dinheiro há pouco tempo para startups. Todo mundo queria fazer um app, todo mundo tinha uma ideia nova e tinha gente que não queria mostrar a ideia porque eu ia roubar a ideia dele. Então é assim que funciona. Bom, pessoal, falamos então aqui um pouco sobre cidades inteligentes. Entendemos aqui que o humano está sempre no centro do debate, a tecnologia e todas as atividades são meio para a qualidade de vida das pessoas. Tem um desafio gigante aí da gente fazer com que as tecnologias e a qualidade de vida das cidades elas sejam amigáveis, digamos assim, a todas as pessoas de diferentes classes, mas a gente tem grupos, fundações investindo tempo, recurso, pessoas para que isso aconteça. Foi um prazer estar com vocês aqui e nos conectamos aí pela Campus. Eu não falei para eles, mas quem quiser bater um pouquinho mais de papo com o Pedro e com o Ideraldo, acho que fica mais uns minutinhos aqui e a gente conecta com a galera. Beleza? Valeu!